Um servo de Deus do passado disse: aquele que vai trovejar na corte de Faraó com o imperioso, assim diz o Senhor, primeiro precisa estar de pés descalços diante da sarça ardente. Assim foi com Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, nos é narrado que Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, num deserto. E então, quando ele chegou ao monte de Deus, Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Então Moisés, com o seu espírito científico, porque aprendeu muito das ciências egípcias quando jovem, ele pensa: vou me aproximar dessa sarça ardente e ver que maravilha é esta, o que é isto? Mas vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E então aqui Moisés teve que aprender a lição da humildade, porque Deus o chamaria para ser um profeta, um líder, mas sobretudo um profeta, porque Moisés, ele é o profeta por excelência. Antes dele, uma pessoa foi chamada de profeta, foi Abraão. Mas só se usou o nome, a palavra só usa o nome, que Abraão era profeta, mas não mostra Abraão profetizando e não registra profecias de Abraão, especificamente. Então Moisés, ele é o tipo de profeta, ele é o protótipo. E nessa experiência, ele nos mostra que uma das características do homem chamado por Deus para ser profeta é a humildade. Ele teve que tirar as sandálias dos pés e obedecer a Deus ali, e se colocar na presença de Deus, e aprender a ter dependência de Deus. O Senhor Deus o chama para libertar o povo, porque diz aqui no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, que Deus, o Senhor Deus, ele viu a aflição do povo ali no Egito, naquele cativeiro. Diz a palavra que ele via a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, por isso ele levanta Moisés como profeta para ir ali, falar com o povo, para apresentar o povo à lei de Deus e para também falar com aqueles que maltratavam o povo, mais diretamente com o grande líder Faraó, para que deixasse o povo ir, para que libertasse o povo de Israel. Mas nós vemos que Moisés, ele não se sentiu confiante para fazê-lo. Capítulo 4, a partir do versículo 10, nós vemos que Moisés, ele diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele falou da sua fraqueza, ele falou da sua imperfeição, falou da sua incapacidade. Isso é uma característica também do que é um profeta. O profeta, ele não é aquela pessoa autoconfiante, não. Ele, na verdade, ele desconfia muito de si mesmo, das suas capacidades, dos seus dons e talentos. Ele não acredita que ele pode fazer aquilo que Deus está pedindo. E justamente por ele não se sentir capacitado,
é que ele está capacitado, porque uma cláusula para que a pessoa sirva a Deus é a total dependência de Deus. E para uma obra gigantesca como essa, de libertar o povo de Israel do Egito, não podia ser uma pessoa autoconfiante, porque só pelo milagre de Deus, pela obra de Deus trabalhando nessa vida, é que a obra poderia ser realizada. Então Moisés diz que ele é pesado de língua, que ele não é eloquente, que ele não sabe falar. Mas o Senhor diz para ele, Êxodo 4, versículo 11: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Então aqui nós já temos uma característica nova do profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que fala o que Deus, ele é enviado de Deus. Olha só, ele é enviado de Deus. Diz aqui, vai, é Deus que ordena, é Deus que chama, é Deus que envia. E é Deus que capacita. Eu serei com a tua boca. É Deus que capacita. É Deus quem chama e é Deus quem capacita. E diz o Senhor, e te ensinarei o que hás de falar. O profeta não fala o que ele quer falar, não fala o que está no seu coração. Ele fala aquilo que Deus ordena que ele fale. Nós temos aqui então, irmãos, um exemplo já nos ensinando o que é um profeta, e a lição de hoje trata sobre o profetismo em Israel, o profetismo no Antigo Testamento. Aqui, irmãos, capítulo 4, versículos 15 e 16, nos mostra as características de um profeta. Diz o Senhor Deus a Moisés, tu, pois, lhes falarás. Aqui está falando de Arão. É porque Moisés falou que não tinha condições de falar, por não ser eloquente, então Deus falou para ele, chama Arão. Você não conhece Arão, não tem contato com ele, porque Arão provavelmente se expressava bem, melhor que Moisés. Então Deus fala, Arão será o teu profeta, e tu serás como Deus para Arão. Tu colocarás as palavras na boca de Arão e ele falará. Então, esta relação de Moisés com Arão, Moisés falando para Moisés o que Deus tinha lhe falado para que Moisés transmitisse para o povo, isso aí demonstra o que é um profeta. Aqui no versículo 15 diz, em relação a esta questão que Deus estabeleceu de Arão ser usado para ser alguém que Moisés... que auxiliaria Moisés nessa obra profética, dessa missão profética. Êxodo 4,15 diz, tu, pois, lhe falarás, isto é, a Arão, e lhe porás na boca as palavras. Olha só, pôr na boca as palavras. O profeta é aquele que Deus coloca a palavra na boca dele. Eu serei com a tua boca, diz o Senhor Deus a Moisés, e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Versículo 16, ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Aqui Deus está usando um exemplo, uma ilustração, não é? Então, amados, nós vemos aqui o que é um profeta. Em Deuteronômio 18, nós temos também uma outra passagem que fala sobre o que é um profeta. Suscitar-lhes-ei, diz a palavra de Deus, um profeta do meio de meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha só o que diz, amados irmãos, que o profeta, o que é o profeta? Aqui diz a palavra que ele vai falar as minhas palavras, em cuja boca, ele vai levantar um homem em cuja boca, ele vai colocar, olha só, as minhas palavras, a palavra de Deus. O profeta é aquele que anuncia, que proclama a palavra de Deus. E ele, diz aqui a palavra de Deus, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O profeta, ele obedece o que Deus ordena. Ele não fala as coisas que vêm no seu coração. Amados irmãos,
Profetas, nós estamos estudando aqui a lição, para os irmãos que acompanham na revista, é o estudo 14. Começa aqui na página anterior, o profetismo no Antigo Testamento e o profetismo em Israel, estudo 14, a partir da página 60. Logo aqui nessa introdução aqui sobre o profetismo em Israel, diz que sempre houve profetas. Houve profetas, já existiam profetas em outras religiões. Em outras religiões existiam profetas e sacerdotes também. 1 Reis 18, 1 Samuel 5. Depois você verifica na revista, tem uns versículos específicos. Profeta, sempre houve em outras religiões, havia em outras religiões. Então, qual a diferença? É porque em Israel o profeta ele tinha uma importância e moral tão grande, uma influência moral tão grande, que o seu destaque se acabou se tornando maior, de tal forma que até hoje nós falamos deles. E também, irmãos, porque nós sabemos que essas profecias da palavra de Deus aqui, elas se cumpriram. Muitas delas, centenas delas se cumpriram, por exemplo, na vida de Cristo Jesus. E muitas delas ainda estão se cumprindo e se cumprirão. Essa é a diferença desses profetas, que são verdadeiros profetas de Deus. O que significa a palavra profeta? A palavra profeta vem do hebraico, isso aqui não está na lição, mas no hebraico é nabi. Alguns pronunciam às vezes nabi, mas é nabi. É a palavra mais usada para profeta. Também há outra, roê, e outra, rosê. Profeta significa, às vezes é usado na Bíblia no sentido de vidente, atalaia, homem de Deus, mensageiro do Senhor. Então, esse é o sentido de profeta. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. O porta-voz é aquele que representa o seu reino, não é? Ele pode ser um cônsul, por exemplo, um embaixador, mas o porta-voz é aquele que vai falar, ele vai transmitir a mensagem do seu rei. Ou no caso aqui no Brasil, o porta-voz é aquele que transmite a mensagem da presidência da república, do governo, do presidente. O profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele transmite a mensagem de Deus, a sua voz é a voz de Deus. Quando um pastor está pregando na igreja, se ele está pregando a palavra de Deus corretamente, o que ele está pregando é palavra de Deus e deve ter assim entendido. João Calvino já dizia isso. Então, amados, o profeta ele é a boca de Deus. É Deus falando para o povo. Meus amados, o ponto 1 da lição diz que uma das funções principais, ou a principal função do profeta, era transmitir a lei de Deus e ensinar o povo a lei de Deus e levar o povo a obedecê-la, estimular o povo, exortar o povo. Em Salmos, capítulo 19, a partir do versículo 7, fala sobre a lei de Deus, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E assim prossegue falando que eles são mais desejáveis do que o ouro refinado, mais doce do que o mel. Assim é a lei de Deus, assim é o mandamento de Deus. Assim como nesse trecho aqui usa-se várias expressões para a lei de Deus, a lei do Senhor é uma expressão usada, preceitos do Senhor, mandamento, temor do Senhor, juízos do Senhor. Se você ler o Salmo 119, você vai ver que em quase todos os versículos do Salmo 119, que tem, se não me engano, 176 versículos ou algo assim, mas é cento e tantos. Lá me parece que só 1 ou 2 versículos não cita alguma expressão equivalente à lei do Senhor.
para os irmãos verem como Deus dá valor à sua lei, à sua palavra. No caso do profeta, irmãos, entendendo simbolicamente para nós hoje, o profeta hoje seria aquele que prega a palavra de Deus, porque se o profeta ele é boca de Deus, se o profeta é o que Deus ordena, a palavra de Deus, hoje, onde está a palavra de Deus? Na Bíblia Sagrada, nos 66 livros do cânon sagrado das Escrituras, nos 39 livros do Antigo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, aqui está a palavra de Deus. Então, o verdadeiro profeta de Deus hoje é aquele que, quando se levanta para pregar, não contradiz o que está escrito na palavra, mas ele anuncia a palavra de Deus. E ele zela para que a igreja entenda a palavra, compreenda a palavra. Esse pregador, ele expõe, ele explica a palavra e ele exorta a igreja a obedecê-la, como os profetas do Antigo Testamento. Amados, nós vemos aqui na lição que alguns profetas que são mencionados na Bíblia não deixaram escritos, como por exemplo, Natã. Você pode ver em 2 Samuel 12, Elias, 1 Reis 18, Micaías, 1 Reis 22. Eles não escreveram nada, então o que eles fizeram em as suas palavras foram registradas por outros profetas. Nós vemos aqui também na lição, que na palavra a gente chama às vezes de profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aqui a expressão profeta maior e profeta menor não tem a ver com a importância deles não, todos eles eram importantes. Tem a ver com o quê? Com a extensão do livro. Alguns escreveram mais. Se você vê o livro de Isaías, ele é mais longo, né? Jeremias é longo, tá certo? Então, por isso são profetas maiores. Se você for ver os profetas menores, são livros mais curtos, às vezes tem 4 capítulos, Naum tem 1 capítulo, e também tem a ver com a extensão, mas também tem a ver não só com a extensão do livro, mas também tem a ver com a extensão temporal do ministério deles. Alguns profetizaram por mais tempo do que outros, por isso são chamados de profetas maiores. A maior quantidade de profetas surgiu, amados irmãos, na época do reino dividido, diz aqui na lição. O que é reino dividido? Antes do reino o reino de Israel era um reino, era o reino de Israel. Antes haviam juízes, lembra? Tinham juízes, aí depois eles pediram que fosse estabelecido um rei. Samuel, o profeta Samuel, não gostou da ideia, mas acabou cedendo e então começou a era de reis em Israel. A era do Reino Unido teve 3 reis, Saul, Davi e seu filho Salomão. Esses 3 reis foram no Reino Unido. Depois de Salomão, houve uma divergência lá entre os filhos de Salomão. Os reinos se dividiram em Reino do Norte, que continuou sendo chamado de Israel, e tinha por capital Samaria, e Reino do Sul, que tinha por capital Jerusalém, e ficou sendo chamado de Judá. 2 reinos divididos. Foi na época desses reinos divididos que surgiram a maior quantidade de profetas. Às vezes você tinha profeta que estava profetizando no reino de Israel, nas tribos de Israel, que eram menos, e profetas que estavam na tribo de Judá, no reino de Judá, profetizando. O reino de Judá tinha mais tribos. E às vezes isso acontecia até simultaneamente, 2 profetas ou mais profetizando ao mesmo tempo. Amados, havia profetas que tinham contato com os reis, eles eram vinculados à corte, e outros profetas que viviam isolados. Nós temos, por exemplo, o caso de Isaías, que era um profeta que tinha contato com a corte, e você tem o caso de Elias, que era um profeta independente. Elias era isolado, do tipo solitário. Mas nós vemos na lição
que isso não comprometia necessariamente o conteúdo da mensagem para ser falso ou verdadeiro, porque você tinha profetas que tinham contato com a corte, com os reis, e mesmo assim permaneciam fiéis e verdadeiros, falando o que Deus queria. Mas o contato com o poder sempre traz esse risco, não é? De corromper a pessoa. Certo filósofo do passado, certa pessoa diz que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu, na verdade, creio que a pessoa que se corrompe, ela já tem a corrupção dentro de si, apenas se manifesta quando ela tem poder, porque antes ela não tinha, então ela fazia corrupções menores, que ninguém via. Quando ela tem poder, a corrupção que já está nela se manifesta. Mas no caso dos profetas, isso não acontecia necessariamente. Por exemplo, nós temos aqui o caso do profeta Micaías. O rei de Israel, amados irmãos, olha só, disse mais Josafá ao rei de Israel. Então, Josafá falou para o rei de Israel consultar profetas. Ele chamou cerca de 400 profetas. Era para saber se ele deveria ir ou não para uma batalha. Esta caneca eu ganhei da irmã Daniela, lá de Goiás. Que Deus abençoe a ela e a sua família. Meus amados, louvado seja Deus. Então o rei tinha consultado cerca de 400 profetas. Todos eles falaram que o rei deveria ir para a guerra e que ia vencer. Só disse coisas boas para o rei. Mas aí o Josafá pegou e falou, não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Josafá não estava confiante naqueles cerca de 400 profetas. Aí alguém falou, há um ainda, né? Respondeu o rei falou, há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço. O rei falou, não gosto dele, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlã. Disse Josafá, não fale assim, rei. É porque o Micaías, ele dizia a verdade, o rei não gostava da verdade, não é verdade? Então, o rei queria ouvir coisas positivas, e assim é um falso profeta. Karl Barth, um teólogo maravilhoso do século XX, enfim, tem problemas doutrinários, mas escreveu com excelência. Karl Barth disse que o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo, e o rei aqui queria um falso profeta, não queria um profeta verdadeiro. Mas aí Josafá corrige ele, fala, não fala assim do profeta, respeita o homem de Deus, quer dizer o Josafá. Aí, amados irmãos, foi um mensageiro chamar o profeta Micaías. Veja bem, 1 Reis, nós estamos vendo 1 Reis 22, 13 a 14, diz assim, o mensageiro que fora chamar Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só, o mensageiro foi chamar o profeta, já estava até falando o que o profeta tinha que falar, diz coisas positivas. O rei quer ir para a guerra, todo mundo falou que ele vai vencer, fala isso também, né? Em outras palavras. Olha só, mas no versículo 14, um verdadeiro profeta de Deus, Micaías, ele responde a esse homem que falou que era para ele falar coisas que agradasse o rei. Micaías disse, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Esse é o profeta de Deus, é boca de Deus, ele não se preocupa em agradar os outros. Amados irmãos, e então a nossa lição prossegue indicando a chamada de alguns profetas. Nós temos, por exemplo, o caso do profeta Isaías. Isaías foi chamado por Deus, e você pode ler sobre o chamado dele em Isaías capítulo 6, você lê até o versículo 8. Ele teve uma visão do Senhor no ano da morte do rei Uzias. Ele viu os serafins, seres celestiais, e então esses serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então
Isaías, ele teve a percepção do pecado dele ao estar na presença do Senhor. Isaías 6, versículo 5, ele disse: ai de mim, disse Isaías, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins pegou uma brasa viva que tirara do altar, e com a brasa tocou a boca de Isaías, tocou a minha boca, diz Isaías. E aí disse o serafim: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Todo profeta se sente assim, irmãos, quando você vê na palavra de Deus. Ele sente o peso do chamado, ele sente que é pecador e que precisa que Deus opere. Ele sente assim: eu só vou conseguir fazer se o Senhor trabalhar na minha vida. Como disse Moisés lá em certo lugar: eu só vou se a tua presença for comigo. Assim é o profeta. Meus amados, então, assim que Isaías sentiu-se perdoado, que ele viu que ele estava perdoado do seu pecado, ele prontamente, ele se colocou num estado de prontidão e disse, quando o Senhor perguntou, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse Isaías, disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, disse Isaías. Então aí está o chamado do profeta Isaías. Temos outros chamados aqui mostrando na lição, o chamado de Jeremias, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha só, antes que eu te formasse, diz o Senhor falando para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, isto é, do ventre materno, da madre, te consagrei. Deus escolheu Jeremias antes dele nascer, no ventre da mãe. Eu te consagrei, te constituí profeta, boca de Deus para as nações. Então, o que falou Jeremias? Falou: tudo bem, Senhor, eu vou fazer, estou confiante. Não, amados, ele falou que o que toda pessoa que serve a Deus mesmo fala, ele sentiu que ele não tinha capacidade. Ele disse: Senhor, eis que não passo de uma criança, não sei falar. Mas o Senhor disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. O profeta fala o que Deus ordena, ele é boca de Deus, é porta-voz de Deus. Versículo 8: não temas, disse o Senhor a Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca do profeta Jeremias, e o Senhor disse para ele: eis que põe na tua boca as minhas palavras. O profeta é aquele que tem as palavras de Deus na boca dele, por isso ele fala as palavras de Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, temos aqui também o caso do profeta Amós, a chamada de Amós. Qual foi a reação de Amós? Amós capítulo 3, versículo 8 diz: eu não sou profeta. Olha só a humildade dele. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de Sequir, mas o Senhor me tirou de Sequir o rebanho e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Sim, aqui está, desculpa, a referência aqui é Amós 7, 12 e 15. Amós 7, 12 e 15, que eu acabei de ler. Logo em seguida é que vai falar 3 e 8. E ele ainda, isto é, quem diz ao afirmar que não pode fugir da sua missão. Isto é, Amós diz que não tem como fugir da missão. Ele fala, Amós 3,8: o leão ruge, quem não temerá? Yahvé fala, Yahvé. É o nome de Deus que está lá. Eu sou o que sou. É a expressão que é usada com as vogais. O tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas do hebraico que foram acrescentadas às vogais do nome Adonai. O leão ruge, quem não temerá? Yahvé fala, Deus fala.
Quem não profetizará? Quando Deus ordena, está dizendo a Amós, eu tenho que cumprir os chamados de Deus. Então, amados, a autoridade do profeta está aliada à sua humildade, à humildade do seu caráter. O profeta, amados irmãos, ele é profeta porque ele é boca de Deus e ele anuncia os pronunciamentos de Deus. Aliás, nós vemos na lição no final aqui, que o profeta anunciava a sua mensagem de duas formas, por meio de pronunciamentos, isto é, falando, fazendo discursos e às vezes com mensagens simbólicas, encenando certas ações, como o caso de Oséias, está na lição, aqui a referência, os irmãos podem ver. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta, e com que propósito? O casamento de Oséias com uma prostituta, a quem ele ama e perdoa, é símbolo do amor de Deus por Israel, Oséias 1:2. Então, há uma encenação aqui que ele faz, simbólica. Às vezes os profetas faziam isso. Jeremias colocou uma canga sobre os ombros para testemunhar o que ia acontecer com Israel, com o rei de Israel, a escravidão futura, os 70 anos de escravidão. Amados, Jeremias deveria permanecer celibatário, não se casar e ficar sem filhos, para mostrar que Israel não teria um longo futuro. Jeremias 16, 1-4, o celibatário. Eu me identifico muito com Jeremias aqui. Amados, e assim prossegue a palavra de Deus. As ações como símbolos muitas vezes eram mais fortes e tinham maior poder de convencimento do que as próprias mensagens verbais. Isto é, o profeta falava, discursava. Quando as pessoas não ouviam a voz, ele fazia uma encenação, um ato profético. Eu faço isso como professor na sala de aula às vezes. Eu peço silêncio, os alunos não agem, eu faço alguma ação, falo com eles como se eu estivesse muito bravo. Às vezes não estou, por dentro estou tranquilo, mas eu ergo a voz, falo com firmeza, nunca uso xingamentos, não uso palavrões, graças a Deus, mas eu falo de uma maneira que eles entendem que eu não estou brincando. Então o profeta fazia assim, meus amados irmãos. Profeta é boca de Deus. Às vezes também eles mandavam dar nomes estranhos, para os filhos, como por exemplo em Isaías, mandado que se chame uma pessoa de rápido despojo, presa desfavorecida, rápido despojo, presa segura. Isso está lá em Isaías 8. Em Oséias é pedido que se dê um nome para uma pessoa, para uma criança. Olha só que nome, desfavorecida. Oséias, que está no capítulo 1, depois os irmãos veem. Meus amados, eu vou finalizar a lição aqui, porque eu tenho que conversar com os pais dos alunos agora, para a glória de Deus. Meus queridos, cada um de nós fomos comissionados por Deus. Você não precisa esperar receber um chamado de Deus. Há pessoas que têm chamados especiais para obras especiais, mas todo cristão é chamado para ser profeta, entre aspas, no sentido de ser boca de Deus, anunciando o quê? A palavra de Deus. Ok? Se você estiver pregando esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, você é um profeta. Se você estiver pregando a sua palavra, a sua opinião, você é um falso profeta. Jesus, que é Deus, é o Senhor nosso Deus, o Filho de Deus, que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Ele chama todos nós na grande comissão para sermos boca de Deus, boca de Jesus. Você é boca de Jesus, boca de Cristo. Abra sua boca e anuncie a mensagem do Senhor Jesus. Mateus 28, versículos 18-20 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele que tem toda a autoridade está falando com você agora e comigo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado, e Ele vai estar presente conosco o tempo todo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está dizendo que nós temos que anunciar o que, irmãos? Todas as coisas que vos tenho ordenado, como os profetas do Antigo Testamento. Nós não temos que pregar a nossa palavra, temos que pregar a palavra de Deus. O profeta ele é uma pessoa que ele é humilde, ele reconhece que ele sozinho não é ninguém, que ele não tem nada em si mesmo que possa oferecer de bom, a não ser pela obra de Deus nele, do soberano Deus, e hoje do Espírito Santo que habita em nós. O profeta é humilde. A humildade é a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O profeta, ele é dependente de Deus. Ele atua sempre crendo que é Deus que irá capacitá-lo a fazer a obra. O profeta, ele não fala o que está no seu coração, ele fala o que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus é o que está aqui na palavra de Deus. Aqui está o coração de Deus, aqui está a palavra de Deus. O profeta, ele é boca de Deus. Então, abra a tua boca, ou em outras palavras, abra a Santa Bíblia Sagrada e anuncia a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.